Lucas, no capítulo 19, e o versículo 1 ao 5, a palavra que Deus te diz hoje, queridos, diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia! Receba, queridos, Jesus hoje em sua casa. Sabe, Zaqueu era um homem que exercia um papel importante no meio dos publicanos. Porém, queridos, não era bem visto pelo seu próprio povo. Naquela época, os contadores de impostos eram vistos como ladrões, pois era assim que o povo se sentia, literalmente roubados. Ele era um homem muito rico. No entanto, a sua riqueza, queridos, não era capaz de trazer comunhão com seus irmãos. Quando Zaqueu, ele percebeu que Jesus estava passando no meio da cidade, curiosamente, amados, ele sobe em uma árvore para vê-lo, pois ele era de pequena estatura. Algo inesperado acontece neste versículo. Aquele que estava subindo para ver, agora, aleluia, está sendo visto, queridos. Eita Deus, tão grande. Jesus o convida a descer, amados, e a abrir a porta da sua casa, pois desejava entrar e repousar ali. É incrível, amados, como o Senhor surpreende a Zaqueu e os moradores daquela cidade. Alguns chegaram até mesmo a criticar essa atitude do mestre. Mas Jesus estava decidido. Que alegria, queridos, poder receber Jesus em casa. E que privilégio é tê-lo junto à mesa. Quando Jesus entra, queridos, na casa de alguém, aquela casa nunca mais será a mesma. Zaqueu, ele sente tanta graça que reconhece as suas falhas espontaneamente, amados, e logo decide corrigi-las. Ele decide restituir 4 vezes mais a quem outrora ele tomou. É impossível, amados, ter um encontro com o Mestre e não ser transformado. Eita Deus! Ter comunhão com Ele sem ter comunhão com os demais irmãos. Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa. Assim, queridos, como o Senhor entrou na casa de Zaqueu, Ele também deseja entrar em sua casa. Mas para isso, queridos, você precisa estar atento à sua voz, te dizendo assim: ei, meu filho, desce depressa. Aleluia! Ei, deixa Jesus, amados, entrar em tua casa, trazer bonança, alegria, paz. Amém? Vamos orar a esse Deus tão grande. Pai, eu sei que em mim há inúmeras falhas, mas eu te glorifico, Senhor, porque mesmo sabendo o quão pecador eu sou, tu me amas e deseja entrar em minha casa e fazer morada. Por isso eu te convido, Pai. Vem, Senhor, permita-me
oferecer a minha melhor hospedagem. Receba o meu coração e faça dele uma morada. Em nome de Jesus Cristo é que eu oro. Vem, Senhor, muda a minha casa, muda a minha família, Senhor. Guarda cada um debaixo de tuas mãos. É isso que eu lhe peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Convide, queridos, hoje, Jesus a entrar em tua casa. Tudo irá mudar. Amém? Que Deus o abençoe a todos no dia de hoje. Aleluia! Eita Deus! Tão grande, tão maravilhoso em nossas vidas. E para você, amados, que gosta de ouvir mensagens devocionais, se inscreva neste canal. Ajude-nos a levar a palavra de Deus. Em Gênesis, no capítulo 19, e o versículo 23 ao 26, a palavra do Senhor diz assim: Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquela cidade, e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e ficou convertida numa estátua de sal. Ei, queridos, Ló e sua família, eles habitavam num lugar onde as pessoas eram terríveis. E por causa, queridos, da maldade daquele povo, Deus, ele resolve destruir toda aquela cidade, do mais novo ao mais velho. Eles eram perversos, capazes das piores coisas possíveis. No entanto, queridos, Deus, ele decide conceder o livramento a Ló e a sua família. Ele envia 2 anjos à cidade para destruí-la juntamente com seus moradores. Por meio dos anjos, Ló e sua família são instruídos a sair daquele lugar. Todavia, queridos, a ordenança era para que eles seguissem sem olhar para trás. Ei, queridos, entenda agora uma coisa que vou lhe dizer. O Senhor, ele não tem prazer naquele que escolhe fazer suas vontades, desprezando, amados, o seu propósito. Tampouco naqueles que olham para trás. Na verdade, amados, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Deus, queridos, tem novidade para cada um de nós. Que possamos continuar avante, olhando sempre para o alvo. No entanto, amados, a esposa de Ló não conseguiu resistir à curiosidade e ela olhou para trás. E como consequência, ela foi transformada em uma estátua de sal. Ei, essa história, queridos, ela nos ensina que devemos confiar nas orientações e promessas de Deus. Ele sempre tem o melhor para nós e nos direciona no caminho certo. Mas precisamos ser obedientes e não olhar para trás, deixando, queridos, o passado lá atrás, em busca do novo que Deus tem reservado para nós. Muitas das vezes ficamos presos ao passado, às coisas antigas ou às más influências ao nosso redor. Isso nos impede, amados, de experimentar as bênçãos futuras que Deus quer derramar sobre nossas vidas. Deus, ele deseja que avancemos na fé, confiando nele completamente, olhando apenas para frente, focando no alvo da vida cristã, conhecer mais a Cristo e seguir os seus caminhos. Ei, vamos aprender, amados, com essa história bíblica sobre Ló e sua família. Obedeça às instruções divinas sem hesitar.
Siga adiante sem se voltar para trás. Esteja disposto a abandonar os hábitos antigos ou as coisas do mundo. Mantenha-se firme na fé, queridos, mesmo diante de todas adversidades ou tentações ao seu redor. Sejamos, amados, como Paulo, quando ele disse em Filipenses, no capítulo 3 e o versículo 3, disse assim: esqueço-me do que fica para trás e avanço para as metas à minha frente. Continuo em direção ao prêmio celestial, pelo qual Deus nos chama. Aleluia! Ei, queridos, não olhe para trás. O passado ficou lá atrás. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo, amados, absolutamente tudo, se faz novo em sua vida. Tome posse dessa palavra. Eu quero orar junto com você. Abra, queridos, o seu coração. Pai Celestial, que possamos hoje, Senhor, aprender com a história de Ló e não olhar para trás em nossas caminhadas, ó Pai. Ajuda-nos a confiar na Tua orientações e promessas, deixando o passado, Senhor, lá atrás. Capacita-nos a avançar na fé, mantendo nossos olhos fixos em Cristo Jesus. Oramos, Pai, por força e determinação para abandonarmos os hábitos antigos ou as coisas mundanas que nos afastam de Ti. Que sejamos, Senhor, perseverantes, Senhor, diante de todas as adversidades e tentações ao nosso redor. Capacita-nos a seguir o exemplo do apóstolo Paulo, esquecendo o que fica para trás e buscando alcançar as metas à frente, pelo prêmio celestial, o qual foste chamados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero seguir, Senhor, em frente e jamais olhar para trás. As coisas velhas já se passaram e tudo se faz novo em minha vida. É isso que eu lhe peço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Então fiquem com essa palavra em seu coração e que Deus, Ele te abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus. Aleluia. Em Provérbios, no capítulo 14 e o versículo 22, ouça o que Deus te diz hoje. Acaso não erram os que maquinam o mal? Mas o amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Você entendeu? A nossa vida, amados, é sem sombra de dúvidas o resultado daquilo que um dia plantamos. Na agricultura é assim. E no campo espiritual, amados, não é diferente. É impossível alguém maquinar o mal e colher o bem. Isso jamais acontecerá. A mesma lógica podemos usar para o oposto. Alguém que planeja o bem nunca colherá o mal. Mas veja que interessante, queridos, esta passagem. Ela não está falando exatamente sobre fazer algo. Basta apenas pensar, maquinar, planejar. Por isso, te digo, amados, aleluia, se alguém está planejando ou até mesmo maquinando algum mal para a sua vida ou da vida da sua família, não prevalecerá. Deus, Ele está entrando com a providência hoje sobre a sua vida e a vida da sua família. Ele é o Deus que vela por cada um de nós e que não permite, amados, que mal nenhum nos atinja. Quando alguém maquina o mal, seja por inveja, rivalidade, vingança ou qualquer outra motivação negativa, ela está semeando sementes de destruição e sofrimento. No entanto, o Senhor, Ele promete amor e fidelidade àqueles que planejam o bem.
E o que significa planejar o bem? É agir, queridos, com bondade, generosidade, compaixão e justiça em relação aos outros. É buscar o melhor para si mesmo e para o próximo, sem prejudicar ou ferir ninguém. Quando temos uma postura de amor e fidelidade, plantamos, amados, sementes de bênção e colheremos bons frutos. Não importa o que o mundo ao nosso redor esteja planejando contra nós. Entenda uma coisa: Deus está agindo em nosso favor. E Ele é capaz de frustrar as intenções malignas e de proteger-nos de todo mal. Não há força humana ou maligna que possa prevalecer contra a vontade do Pai. Portanto, amados, se alguém está maquinando mal para a sua vida ou para a vida da sua família, não temas. Confie em Deus, pois Ele está entrando com a sua providência hoje mesmo. Acredite, queridos, que as injustiças serão reparadas, que as tramas serão desfeitas e que o bem triunfará sobre o mal. Encha o seu coração de amor e fidelidade e tenha a certeza de que Deus está cuidando de você, queridos. Lembre-se de que a nossa vida é um ciclo constante de plantio e colheita. Portanto, escolha sempre plantar o bem, pois é isso que irá definir o quão abundante e agradáveis serão os frutos que iremos colher. Que o amor de Deus o proteja, guie e abençoe em todos os seus caminhos. Que a sua vida seja um exemplo de bondade e de fidelidade, para que as sementes que você plantar, elas possam florescer e se espalhar, queridos, pelo mundo. Aleluia! Confie no plano de Deus, pois Ele sabe, queridos, o que é melhor para você. Continue a viver com integridade e sabedoria, sabendo que o bem sempre, queridos, prevalecerá sobre o mal. Fiquem, amados, com essa palavra em seu coração. A nossa vida é resultado das escolhas, queridos, que fazemos e das ações que tomamos. Se planejarmos o bem e agirmos com amor e fidelidade, com certeza, queridos, colheremos bons frutos. Deus, Ele está ao nosso lado, protegendo-nos do mal e frustrando a intenção maligna. Confie no plano de Deus, plante o bem e viva com integridade e sabedoria. E saiba, queridos, que Deus está sempre com você, e mal nenhum prevalecerá contra você e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus o abençoe a todos no dia de hoje. Aleluia.